Olá mais uma vez, sejam bem-vindos a este canal. O meu nome é Kátia Caldas e hoje vamos falar em fazer boas escolhas na hora de comprar a roupa do bebê. A roupa e os acessórios. Vamos incluir aqui tudo um bocadinho. Vamos então às dicas? Claro que sim, vamos lá! As mamás mais experientes, ou aquelas que já tiveram pelo menos uma criança, sabem que o crescimento das crianças é muito acelerado. Estamos a falar de um processo super rápido e que não nos deixa muita margem de manobra. Neste caso, quando vamos fazer a compra, o que é que eu aconselho? Nós, normalmente, pelo menos aqui na zona onde eu vivo, fazemos sempre ecografias durante todo o procedimento. E mais ou menos perto da altura do parto, temos uma última ecografia que nos vai dizer o peso estimado do bebê. Portanto, naquela altura ele terá um peso e na altura do parto terá um peso aproximado àquele valor. Sobre esse peso, vocês vão saber se a criança já é pequenina ou grandinha. O que é que eu quero dizer com isto? A roupa zero é para um grupo de bebés que nasce com 2 kg e qualquer coisa. Portanto, os chamados bebés de tamanho regular. Se vocês tiverem comprado este tipo de roupa e por acaso vos disserem que a criança tem mais de 3 kg e qualquer coisa, vocês já podem contar em comprar o tamanho a seguir. Isto é só uma informação básica daquilo que vamos captando por experiência. Portanto, partindo do princípio que vocês já têm essa informação, vamos passar à hora da compra da roupa. Então, o que é que nós vamos comprar? Pouca quantidade, roupa interior e roupa exterior. Estes pontos são muito importantes, porquê? Porque ao saber que temos que comprar pouca quantidade, eu não quero dizer que temos que ter uma ou duas peças de cada tamanho. O que eu quero dizer com isto é, não vamos comprar 50 peças exteriores, por exemplo, bodies, ou os fatinhos que chamamos de pijama, porque depois esses fatos não vão ser usados e não se vão vestir, a não ser que, com tanta troca diária, utilizemos as peças mais diversas que tenhamos no armário. Mas não há essa necessidade. Sim, durante o primeiro ano, digamos assim, os segundos ou terceiros anos, vamos fazer muitas trocas de roupa ao longo do dia. É natural, faz parte, por uma ou por outra razão. Mas se nós comprarmos demasiada quantidade, a probabilidade de ele vestir vai ser menor. E a probabilidade de nós termos dinheiro investido em peças que não nos fazem falta, também. Então o que é que nós devemos fazer? Eu aconselho a ter pelo menos 10 peças interiores. Quando digo 10 peças interiores, estou a falar da parte superior e da parte inferior. Portanto, estamos a falar da camisola interior e agora esqueci-me do nome, mas a calcinha inferior, portanto o colazinho. E quando eu digo peças exteriores, eu estou a falar então dos pijamas, ou fatinhos, ou conjuntos, aquilo que a gente quer entender por isso. Portanto, se nós comprarmos, por exemplo, 10 peças deste género, ou 15, são suficientes. Porquê? Porque nós temos máquina de lavar, vamos estar a lavar, vamos estar a secar constantemente e vamos ter sempre uma peça de reposição durante este período. Sobretudo, o tamanho 0 e o tamanho 1 a 3, normalmente é 1 a 3, dura muito pouco tempo e realmente não se justifica gastar tantas peças quanto isso. Portanto, a minha recomendação, comprem pouca quantidade de cada tamanho. Aqui temos uma variante seguinte e a variante seguinte é se é menina ou se é menino. Uma das recomendações que eu costumo dar quando as pessoas não estão seguras daquilo que é, ou quando as pessoas têm por definição que querem ter mais filhos, aquilo que eu costumo aconselhar é que comprem roupas de cores neutras, com desenhos neutros. Claro, podem ter uma peça, por exemplo, se for menina, podem ter vestidinhos e etc., mas aconselho a comprar o grosso das peças sempre em cores neutras. Porquê? Porque já estamos a aproveitar a poupança para uma segunda ocasião. Portanto, aquilo que formos gastar agora já vai ser reaproveitado, porque eventualmente pode ser do mesmo sexo ou não. Portanto, aqui é um conselho já mais numa poupança futura do que propriamente numa poupança direta, mas que faz todo sentido se vocês estiverem a planificar ter mais que uma criança. E isso também vai influenciar as escolhas seguintes. Outra das coisas que eu recomendo para quem quer poupar uns dinheiritos, à parte de comprar pouca quantidade e à parte de comprar já peças neutras pensando aqui na planificação familiar, se querem mais ou menos, ou se vão depois ter os sobrinhos ou os filhos e etc.,
é no caso de terem familiares com crianças do mesmo sexo, por exemplo, mais velhas ou mais novas, pedir a roupa emprestada ou então dada. É uma das opções, porque vocês podem sempre reaproveitar roupas que já foram usadas, que eventualmente não vão ter um segundo uso e que podem sempre usufruir de uma forma gratuita. Tenham em conta que existe máquina de lavar, podem lavar, desinfetar e a peça fica ótima para consumo, digamos assim. Para quem não tem a opção de pedir emprestado, existe sempre uma segunda opção também muito económica. À parte das lojas convencionais que vendem a roupa usual do dia a dia e a roupa de cerimónia e roupas assim um bocadinho já mais caras, existem também as lojas de roupa de segunda mão, de roupa de criança. Existe muita gente que tem algum estigma em comprar roupa de segunda mão. Aqui nesta zona, por exemplo, é uma tendência não fazê-lo, mas a verdade é que a tendência começa a alterar-se. E é uma grande opção pensar em comprar roupa de segunda mão, sobretudo porque está a bom preço, muitas das vezes como nova, porque estas crianças são crianças que, sobretudo na primeira etapa, não se mexem muito, portanto não provocam desgaste na roupa. Ora daí, vamos poder comprar roupa como se estivesse nova. O mesmo conselho vos dou, por exemplo, para comprarem os artigos mais caros, sobretudo cadeirinhas, carros, banheiras, coisas deste género. Portanto, tudo aquilo que tenha um custo acrescido, se vocês procurarem no mercado de segunda mão, vão encontrar de certeza a boa qualidade, portanto, coisas que não estejam desgastadas, não estejam rotas, não estejam partidas, e vocês vão encontrar com um bom preço e de forma muito acessível. A única coisa que vocês têm que fazer é procurar e dar-se ao trabalho de investigar um bocadinho na internet. Portanto, procurar aqui também um bocadinho do que o que é tendência, o que é que se usa, como é que se usa, se é útil, se é prático, se serve, se é realmente útil no dia a dia, porque nem tudo aquilo que se vende serve para os usos que nós pretendemos dar-lhe e nem todos os pais temos a mesma rotina nem as mesmas formas de lidar depois com o processo de crescimento. Portanto, façam a investigação, vejam o que é que realmente se adequa ao vosso estilo de vida e então sim façam a compra, digamos assim, de segunda mão se for o caso. Quase a acabar estas dicas, uma das coisas muito importantes a ter em conta é qual é a altura do ano em que a criança vai nascer. Qual é a altura do ano em que a criança vai nascer e, sobretudo, qual é o clima que vamos ter nessa altura no sítio onde estamos. Porquê é que é importante perceber qual é o clima que vamos ter na altura em que nasce? Porque eu acabei de dizer que nós não sabemos exatamente qual é o peso da criança na altura do nascimento, mas podemos ter então aqui uma estimativa, portanto uma aproximação. E se nós soubermos que a criança é pequenita, sabemos que o tamanho 0 à partida nos funciona, mas pode, em muitos casos, não funcionar e pode ter que ser o tamanho a seguir, que regra geral é o tamanho de 1 a 3 meses. Esse tamanho de 1 a 3, nós vamos também ter que comprá-lo antes do nascimento da criança. Porquê? Por uma questão de prevenção. Imaginemos que a criança sai maior do que é previsto e o que é que lhe vamos vestir se o 0 não couber? Portanto, devemos ter aqui pelo menos 1 ou 2 fatos para ter aqui uma segunda opção no caso de a nossa previsão, digamos assim, não estar totalmente correta e de não sabermos exatamente o peso do bebê nessa altura. Portanto, pensando aqui que nós já temos que conhecer a altura em que vai ser o parto, nós vamos saber a altura climática em que estamos, se está muito frio, se está calor, e nós vamos poder perceber se o tamanho de 1 a 3 vamos ter que comprar de tecido para inverno ou de tecido para verão ou para primavera, digamos assim. Portanto, sobretudo quando é verão ou inverno, temos que ter aqui um especial cuidado porque não podemos comprar roupa demasiado quente para verão, nem roupa demasiado fria ou demasiado leve para o inverno. Portanto, neste sentido, planifiquem bem, pensem bem estas situações para evitar comprar aqui peças que não vão utilizar por não se adequarem ao vosso clima na altura do nascimento ou na altura do crescimento primário, digamos assim, os primeiros meses. E a minha última dica, e não poderia deixar de ser, o do it yourself ou então o faça você mesmo. Portanto, se vocês querem poupar algum dinheiro, podem também fazer algumas peças, mas atenção! Fazê-lo você mesmo nem sempre significa ser mais barato. Temos a gratificação, sim, de fazer nós as nossas próprias peças.
temos a gratificação de saber que fomos nós que confeccionamos determinada coisa e fazemos com todo o carinho e com toda a paixão, porque nós, as makers, somos assim, gostamos de confeccionar para os demais, gostamos de fazer coisas e vê-las feitas na perfeição e com todo o detalhe. Mas muitas das vezes aquilo que nós fazemos não sai mais barato. Mas sim, uma das opções que vocês têm sempre é fazer o você mesmo. Portanto, podem fazer as mantas, podem fazer as toucas, podem fazer os sapatinhos. Para aquelas que são mais aventureiras no tricô e no crochê, podem fazer algumas peças, por exemplo, os sapatitos, os gorritos, algumas mantas adicionais ou coisas desse género. Vocês têm sempre aqui esta segunda opção, que é o do it yourself, o faça você mesmo. Aqui no canal vamos lançar alguns do it yourself que nós consideramos que são importantes para vocês depois também poderem criar, se for o caso, se vocês quiserem, mas podem sempre basear as vossas confecções dentro de um plano económico, isto é, selecionem sempre materiais que vocês possam comportar, porque realmente os materiais estão muito caros e nem sempre o do-it-yourself sai mais barato. Na maioria das vezes sai mais caro. Nós sabemos disso, porque estamos com uma grande concorrência que não podemos realmente fazer frente e, sobretudo, o Made in China invadiu-nos já há muitos anos, continua e, pelos vistos, vai-se manter. E não há forma de bater os preços, sobretudo das peças já fabricadas. De todas as formas, é uma das opções que vocês têm. Eu, como maker, aconselho que façam alguma coisinha, porque tenho sempre aquela gratificação de saber fui eu que fiz, está feito por mim, fui eu que fiz com todo carinho, mas já sabem que muitas das vezes precisam fazer os cálculos antes, porque efetivamente não sai mais barato fazê-lo nós mesmos, sai muito mais barato comprar nos produtos made in China. Infelizmente é assim, mas é a realidade que nós temos. Neste vídeo foi tudo, espero que tenha servido de muito. Esqueci-me de alguma dica? Se me esqueci de alguma dica, deixa-me saber nos comentários, eu estou atenta e vamos falar no próximo vídeo de temas relacionados com a mala da maternidade, sobretudo a confecção da mala. Vemo-nos no próximo vídeo.